irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, quinta-feira, meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 17, os versículos de 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medos. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é com alegria que refletimos o Evangelho de hoje, ao qual podemos ver a transfiguração de Jesus. Jesus ele sobe essa montanha e leva com ele os 3 discípulos, João, Tiago e Pedro. E no alto da montanha ele é transfigurado, recebe a glória de Deus. Ele aparece Moisés e Elias. E o que a igreja nos ensina é que eles conversavam sobre a morte que Jesus iria ter em Jerusalém. A missão dele estava para ser concluída e ali eles conversavam o caminho que ele levaria até chegar lá. E nisso Pedro pergunta a Jesus se quer que ele monte 3 tendas para viver aquele momento, para continuar naquele momento. E Jesus ele ensina para cada um de nós, assim como ensinou para esses discípulos deles que levaram a boa notícia. Ele nos ensina que o caminho até Jerusalém será um caminho de perseguição, será entregue nas mãos dos pecadores, será crucificado. E Jesus nos ensina que após a sua morte, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Fica para nós a referência do Evangelho de hoje que a cruz é a vitória, ela traz a vitória. A vitória ela vem depois da cruz. É o que Jesus ele ensina para cada um de nós, que possamos pedir a Deus uma vida de comunhão com Cristo, para que, assim como essa transfiguração de Jesus, a nossa vida ela seja transformada, para que vivamos uma vida de comunhão com Deus, com as coisas de Deus, buscando sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso trabalho, no nosso casamento, na paternidade, a nossa missão, que Deus ele seja sempre em primeiro lugar, para que tudo mais ele possa ser acrescido, acrescentado na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.